bem-vindos a mais uma edição do Conversas da Bola. E hoje vamos mudar um pouco de modalidade outra vez, saindo do futebol. Vamos para a canoagem e para isso temos aqui a atleta portuguesa Francisca Laia, atleta da canoagem de Portugal. Acabou de representar o país nos Jogos Europeus e está aqui para falar com a gente. Francisca, você muito jovem, mas já tem dezenas de medalhas, tanto nacionais como internacionais. E como surgiu essa vontade de fazer canoagem, como você entrou nesse esporte? Em primeiro lugar, quero agradecer o convite por estar aqui a falar com vocês. Realmente eu não sei quantas medalhas tenho. Descobri o ano passado numa entrevista que... Eram 68. Exato, falaram à volta de 70. E eu descobri, porque não as conto, simplesmente. Mas esta brincadeira da canoagem surgiu com o meu pai, que sempre fez canoagem, desde os 10 anos que faz canoagem. Então eu costumo dizer que já nasci um bocadinho dentro d'água. Nem sequer me lembro da primeira vez que me sentei num caiaque. E pronto, e foi ficando, experimentei uma série de esportes, mas o meu pai sempre fez aquela forçazinha para eu continuar na canoagem, um bocadinho a dizer, a canoagem não tem tantas lesões como aos outros esportes, pronto, vai ficando assim um bocadinho. Acabou por ser o meu pai a escolher o meu desporto, mas pronto, eu também ia gostando e fui sempre ficando. Foi por aí que surgiu. Começaste a competir com 8, 9 anos, mais ou menos. 2003. Em que momento é que percebeste que era a canoagem que querias fazer para a tua vida? Pronto, eu comecei a minha primeira prova regional, foi em 2003, tinha 8 anos, mas eu já treinava com o objetivo de começar a competir mais ou menos a partir dos 6, porque na canoagem nós não podemos começar muito cedo porque é um desporto, pronto, com algumas regras por causa da segurança de estarmos dentro da água, temos de usar um colete, temos de saber nadar, pronto, eles não deixam começar a competir muito cedo. Portanto, eu já estava a treinar antes e em 2003 foi o primeiro ano que fiz desporto federada. E comecei então a participar nas provas. E agora olhando, você já falou, tem bastante medalhas nacionais, mas tem uma internacional que é mais marcante para você, que é essa que temos aqui, que foi sua primeira medalha em competição internacional em Zagreb, 2011. Esta medalha foi a minha primeira prova internacional e a minha primeira medalha internacional. Foi gira a história, porque, não sei, eu era tão pequenina, eu tinha 15 anos, e sem expectativas nenhumas, aliás, acho que ninguém da comitiva, porque nessa altura ainda não tínhamos tantas medalhas como temos hoje em dia, ainda estávamos a crescer como desporto, e eu ia sem expectativas, não sabia o que ia, era a primeira vez que ia lá fora, pronto, e participei em K1 500 metros, em K4 500 metros e em K1 200 metros. O K1 200, que foi onde ganhei a medalha, foi a última prova, e até então... Pronto, eu fazia as provas, não corria assim nada de especial e quando fiz a eliminatória de 200 metros fiquei em segundo lugar. E os treinadores ficaram assim, até eu fiquei surpreendida com a reação deles. Pronto, depois passei à semifinal e na final fiquei em terceiro lugar. Realmente foi a maior surpresa, para mim inclusive. Lembro-me do episódio giro de me estar a vestir e estarem a pôr o fato de treino, não sei o quê, ao telefone com o meu pai de um lado, depois passar para o outro e pronto. E foi nesse momento que eu percebi que realmente podia ter futuro na canoagem e que decidi que se calhar queria ir aos Jogos Olímpicos um dia. E foi a partir desse momento. Essa medalha funcionou como essa alavanca, não é? Para perceberes mesmo que era isso que querias fazer e também para essa tatuagem que tens, não é? Sim, exato. Eu nesse ano, ou no ano seguinte, na altura dos Jogos de Londres, lembro-me de estar em casa a ver, disse ao meu pai, olha, se um dia for aos Jogos Olímpicos vou fazer uma tatuagem. E ele sempre disse, não vais nada. Podes só mostrar para ali para vermos também? Sim. Que não vais nada e eu vou. E pronto, em 2016 aconteceu, fui aos Jogos e cerca de um mês depois de vir fiz a tatuagem e ele ficou assim um bocado chocado, mas pronto, hoje em dia até acho que está orgulhoso. Decidi tatuar o lema olímpico, pronto, realmente é uma coisa marcante na minha vida. E agora vamos fazer uma passagem para a sua carreira e já começando, em breve está chegando o Mundial, que vai valer vaga para a próxima Olimpíada. Sim. E isso, o objetivo de qualquer atleta, e passa a ser o seu também disputar mais uma Olimpíada representando Portugal. Sim, eu ano passado tomei a decisão de concluir o curso de medicina e decidi parar para só treinar, que é exatamente com o objetivo de estar presente em Tóquio. O nosso apuramento não é como o apuramento da maioria dos esportes em que tem cerca de um ano para atingir um tempo, um mínimo, não é? O nosso apuramento consiste num Mundial, em que naqueles 3 dias temos de fazer uma prova e ficar até, no caso do K4, até 10º lugar, depois consoante o número de continentes altera um bocadinho, mas pronto, naquele dia, àquela hora, temos de fazer a prova da nossa vida
e para saber se vamos ou não representar Portugal nos Jogos Olímpicos. Mas olhando para aquilo que foram os Jogos Europeus, com o 8º lugar em K4 500 metros e depois individual 11º em K1 200, este resultado em K4 daria para a qualificação olímpica? Sim, em princípio, segundo as contas, o 8º lugar europeu, ou seja, apesar de ser um mundial contando só com os barcos da Europa, o 8º lugar dentro dos barcos europeus dará o apuramento, mais ou menos certo, quase certo. Portanto, penso que estamos no bom caminho. Ao longo da época temos vindo a evoluir, temos vindo a fazer algumas alterações que também nos permitem melhorar, porque quando estamos no desporto de alta competição, às vezes já se baseia só em pormenores, não é? E pequenas coisas podem fazer a diferença. Realmente, infelizmente, a canoagem é um desporto que varia muito com o vento, tem muita essa influência das condições climatéricas. Nessa prova estava muito vento contra, o que não nos beneficia. Mas pronto, conseguimos ficar em 8º e espero que no Mundial consigamos também atingir esse objetivo, que é qualificar. E na tua visão estes dois resultados, um em equipas e outro individual, foram o que estavas à espera ou sentiste que poderia ter corrido um bocadinho melhor? O objetivo principal era entrar na final A. Nós tínhamos isso ciente no K4, que na segunda Taça do Mundo não tínhamos conseguido entrar e era determinante conseguirmos entrar para sentirmos que estávamos na luta para no Mundial ter sucesso. No K1 foi uma semifinal um bocadinho estranha, a partida foi um bocadinho rápida demais, também porque estava ventilado e havia uma atleta que não estava a conseguir alinhar tão bem, então foi uma partida rápida demais e quase ninguém estava preparado, então ficou sempre aquele sabor, será que tinha dado para passar à final ou não? Mas eu prefiro não olhar para isso, prefiro olhar para o tempo que fiz e foi um dos melhores tempos que fiz em provas, fiz 40 segundos, ponto 7, penso eu. Foi dos meus melhores tempos. Portanto, prefiro olhar para aí e ver em termos de evolução e pensar que nos próximos anos ainda consigo evoluir e que estou no bom caminho. E agora, olhando um pouco antes dos Jogos Europeus, tiveram algumas competições de taças do mundo e também taças de Portugal de velocidade. E nessa você conquistou algumas medalhas também. Como é para você essa questão, esse desenvolvimento dessas competições e conquistar medalhas nessas competições? Competir em Portugal e competir fora são coisas completamente diferentes. Realmente é uma coisa, muda. Cada vez noto mais diferença. Essa Taça de Portugal que falou, eu fiquei em terceira no K1 500 metros. E acaba por ser uma prova muito estressante porque é a seletiva para entrarmos nos barcos de equipa. Portanto, treinamos o ano todo juntas e depois chegamos, aliás, até há alguns atletas que falam que isto é o maior problema com que temos de lidar, que é, nós temos uma equipa, não é? A Seleção Nacional com quem treinamos ao longo de todo o ano e depois chega aquele dia e temos de competir umas contra as outras, acaba por ser um bocadinho ingrato. Claro. Sim. Mas pronto, eu fiquei em terceiro lugar no K1 500, o que me deu acesso a estar no K4 e no K1 200 consegui ganhar, já não ganhava uma prova de K1 200 em Portugal há um tempo e fiquei, também foi através dessa prova que me permitiu participar em K1 nestes Jogos Europeus, fiquei bastante feliz. As Taças do Mundo, foram 2 Taças do Mundo em fim de semana seguidos, ou seja, acabam de ser 2 semanas de competição. Sim. Para mim foi a primeira vez que o fiz, foi um bocadinho exigente e a segunda já não correu tão bem como a primeira, porque pronto, também depois há países que levam uns barcos a umas e não levam a outros, pronto, há todo um jogo. Mas acaba por ser uma experiência interessante e que nos dá mais experiência competitiva. Na primeira fomos sextas classificadas em K4, aí só competi em K4. O que também foi bastante bom e também estávamos dentro desses ambicionados lugares que nos dão acesso aos jogos. E considero que daí até agora foi uma boa evolução. É sempre boa experiência, ainda mais saindo do país, ver os melhores do mundo sempre por perto. E também dá-nos hipótese de... Todas estas 3 provas que fizemos de K4 acabam por ser testes que temos até à prova decisiva, não é? E apesar da segunda Taça do Mundo não nos ter corrido tão bem, deu para nós percebermos o que é que precisávamos de mudar e agora já correu melhor nos Jogos Europeus. Portanto, faz parte. Há provas que correm melhor e há provas que correm pior, mas é bom às vezes errar para conseguirmos mudar algumas coisas. Recuamos até 2016, um grande ano para ti, talvez se calhar o melhor em termos de registros. Primeiro, falar dessa presença nos Jogos, especial, diferente, que emoções? Sim. Aliás, acho que é o sonho de qualquer atleta que pratique uma modalidade olímpica, é estar lá, não é? No maior evento multidesportivo do mundo, com atletas que nós estamos habituados a ver. Eu lembro-me de ver o Phelps, acho que não vi, mas lembro-me de ver o Bolt
E, pronto, e outros atletas, não é? Que uma pessoa nunca está habituada a ver na televisão, grandes estrelas. E é giro, é uma experiência fantástica. Eu não consegui, falhámos o apuramento em 2015 de K4 por 18 milésimos de segundo, doeu muito. Foi provavelmente o pior momento que eu tive na canoagem, mas pronto, depois em 2016 tentei em K1 e consegui o apuramento também ali num intervalo de milésimas de segundo. Mas sim, foi sem dúvida a melhor experiência e quero muito voltar a estar presente nos Jogos Olímpicos. E olhando para o Mundial Universitário, em 2016 também você conquistou 2 medalhas de ouro e uma de prata. Sim. E também bons resultados, um outro nível de competição, mas também muito importante para você por ser mundial, como você já citou antes. O facto de ser o campeonato universitário, pronto, não tem nada a ver com o campeonato absoluto, não é? Sim. Mas pelo facto de ter sido em Portugal tem outro peso também. Queria muito competir, aliás, o ano passado houve outra vez Mundial na Hungria e eu, por estar integrada na seleção que ia competir no Mundial absoluto, não pude ir e fiquei um bocadinho triste. Mas sim, essas medalhas acabámos por ganhar o ouro no K2 500, que seria a prova em que teríamos talvez menos hipóteses e foi uma grande surpresa. E é sempre bom, acho bom competirmos, todas as possibilidades que tínhamos para competir acabam por nos dar experiência para os momentos realmente importantes. E essa prova, apesar de ser de uma categoria, digamos, inferior ou só diferente, adorei fazê-la e estar envolvida. Depois o espírito universitário também é completamente diferente e foi muito bom. Ainda em 2016, uma medalha de bronze numa Taça do Mundo e uma distinção com uma medalha de honra da Câmara Municipal de Abrantes, tua cidade. Sim. Também muito importante para ti. Sim, nascida e criada em Abrantes. É ótimo termos o reconhecimento das pessoas que conheço desde tão nova, não é? E que acompanharam o meu desenvolvimento desde tão cedo. Adorei. Não tenho muitas palavras para descrever, mas claro que me sinto muito agradecida por esse reconhecimento. É muito bom quando sentimos que temos tanta gente connosco. E quando eu estava no Rio, eu podia estar do outro lado do Atlântico, mas eu sentia que aquelas pessoas de Abrantes, aquela terra tão pequena, estavam muito próximas, a sério. Estavam de olho ali. E é realmente, e os jogos dão-nos essa dimensão também, porque tem tanta visibilidade que as pessoas também... Eu estava do outro lado do mundo e sentia-me super apoiada e foi também determinante. Em Abrantes, realmente, sinto que aquela terra parou um bocadinho para me ver. E já estava à espera dessa medalha ou foi uma surpresa para você também? Esse reconhecimento. Esse reconhecimento de Abrantes, sim. Sim, é assim, é sempre uma surpresa, não é? Sabia que dentro da cidade, em termos esportivos, me destacava, mas quando me enviaram um e-mail não estava à espera. Fiquei muito contente. 2014 e 2015, muitas medalhas de sub-23 em taças do mundo, também foste reconhecida como atleta do ano. Qual é que é o segredo para todo este sucesso ao longo dos anos, sabendo nós também, que também vamos tocar nisso a seguir, que conseguiste pelo meio tirar um curso de Medicina? Sim, a verdade é que nos últimos 2 anos eu não tenho tirado, o ano passado tirei no campo, na parte universitária, mas realmente esses anos ganhei bastantes medalhas. Sim. Também o ano passado foi o meu primeiro ano sem ser sub-23 e sinto que ainda estou naquela transição para o realmente sénior absoluto. Sim, em 2015 também ganhei uma medalha que teve muito significado para mim, fui vice-campeã do mundo em Montemoro Velho, que quando competimos em frente dos nossos, não é? Primeiro é um peso, mas depois quando as coisas correm bem sentimos um apoio enorme e é indescritível. Sentir que estamos em casa e que realmente aquelas pessoas estão felizes pelo que nós fizemos. É muito bom. Mas sim, foram bons anos, foram os meus primeiros anos de sénior, eu subi a sénior em 2013 e sinto que também tive o apoio das minhas colegas de equipa, que já tinham muito mais experiência e sinto que isso me fez crescer e elas me ajudaram a conquistar mais algumas coisas e devo-lhes muito isso e aproveito para lhes agradecer. Elas acho que sabem quem são, portanto não vale a pena falar. Mas sim, graças a elas consegui nesses anos tirar muito bons resultados. Ainda hoje, acho que a canoagem, apesar de ser um desporto individual, o K4 é um barco de equipa e vive muito disso, de conseguirmos mesmo fora da água ter boa relação, um bocadinho do team building, não é? Sim. E da boa relação que temos de ter entre nós para levar o barco a bom porto. E falamos aqui no início da entrevista das suas medalhas, são aproximadamente 70,
E você tem como meta, tipo, vou alcançar 100 medalhas, vou alcançar 200 medalhas? Sinceramente, é sempre ou deixa acontecer e o que importa é que elas continuem chegando. É deixar acontecer e treinar todos os dias o melhor que posso para conquistar mais medalhas. Realmente eu não sabia, descobri numa entrevista quantas tinha, mas não é uma coisa que me persiga e que eu não treino para isso. Treino realmente porque gosto e porque quero representar o meu país. Mas que elas continuem chegando. Sim, exatamente, isso é óbvio. Deixando aqui a parte da competição um bocadinho de lado, vamos falar um bocadinho também sobre a tua vida mais pessoal. O que é que te motiva para treinar todos os dias, neste caso? Motiva-me representar o meu país, não é? E realmente eu gosto disto. Todos os atletas, todos nós nos queixamos. Ainda por cima, sendo portugueses, está sempre alguma coisa mal, não é? Mas eu gosto realmente disto. E depois poder competir e representar o meu país, porque quando eu vou na prova não é Francisca Laia, nem nenhum dos nossos nomes que vai ali, é Portugal, não é? E nós sentimos que temos uma responsabilidade para com o país e para com as pessoas, com a população portuguesa, de representar o país da melhor forma. E isso é muito gratificante. E eu falei disso há pouco tempo. O sacrifício é ir todos os dias treinar. É que naqueles dias que está a chover e não nos apetece e dormimos menos umas horas, ter de ir, porque depois quando ganhamos e quando as coisas nos correm bem, nós não pensamos em nada disso. Sim. Mas realmente é desses dias que são feitos os êxitos, não é? E é muito por aí. E olhando agora para a sua rotina do dia a dia, muitas pessoas ficam curiosas com a rotina de um atleta. A gente sabe que é sacrificante, acordar cedo, são muitas horas de treino. Como é um pouco da sua rotina para essas pessoas que queiram acompanhar ou que queiram saber como é? Sabem que é difícil, mas muitos não sabem. Sim. Há uma frase gira que é comer, dormir e treinar, repeat. Pronto, e acaba a ser muito isto. Nós temos treinos bidiários, exceto um dia por semana e ao domingo, que normalmente temos o dia todo de família, para dedicar à família, aos amigos, descanso. Mas sim, treinos bidiários, exceto neste caso à quarta-feira, que só treinamos de manhã. E quando eu digo bidiários, é uma sessão de manhã e uma à tarde, que pode compreender mais que um treino cada sessão. Mas é muito isso, é treinar de manhã, almoçar, descansar um bocadinho, voltar a treinar à tarde, jantar. Pronto, não há nenhum segredo. Depois, quando eu estudava, agora ainda estudo, mas é um mestrado em medicina de desporto, nada tão sério como era um mestrado integrado em medicina. Aí esse foi duro. Pois, e eu hoje em dia olho para trás. Como é que foi conciliar esses 6 anos de estudos em medicina com essa competição toda? Eu hoje olho para trás e penso, como é que eu fiz isto? Mas acho que falo muito disto, da gestão do tempo. Quanto mais tempo temos, menos fazemos. E é realmente isso. Sim. Eu noto que, como tinha pouco tempo, tinha aquela meia hora para estudar. Tinha de estudar, porque eu sabia que não ia ter mais tempo para fazer no resto do dia. E é muito de viver dia a dia. E um dia dedico-me mais àquilo, outro dia dedico-me mais... Um dia mais à medicina, outro dia mais à canoagem e as coisas vão-se fazendo. Também não é nenhum bicho de 7 cabeças. Tenho de agradecer aos meus colegas de curso, porque sem eles, sem aqueles apontamentos, não teria feito o curso. E realmente sinto que consegui fazer muito graças a eles e é esta capacidade de gestão de tempo que fui desenvolvendo também. A verdade é esta, é que eu nunca soube o que é viver, estudar, apesar de nos secundário e no básico, nunca soube o que é estudar, só estudar. Sempre tive a canoagem, ou seja, sempre tive de me dividir, portanto, para mim acabava por ser rotina e sinto que isso me facilitou muito a vida porque, não sei, já era o normal, não é? E então foi só acrescentar mais umas horas de estudo e se calhar houve ali uma altura em que os meus resultados pioraram um bocadinho e fazem muitas vezes a pergunta, podias ser melhor canoista se não tivesse estudado? Quase certeza que sim, não é? Porque tinha descansado mais, acho que era o descanso mais prejudicado. Tinha descansado mais, tinha treinado se calhar melhor, mas também daqui a uns anos a medicina vai-me garantir um futuro que o desporto, infelizmente, em Portugal não garante, não é? A não ser em algumas modalidades, poucas. Por isso, agora estou a apostar a 100% na canoagem e vamos ver. E muita gente fala, tipo, os atletas não têm tempo para outras coisas. Os estudantes não têm tempo para outras coisas. Você conciliava os dois, mas sobrava algum tempo livre nisso aí que você podia estar com a família ou era mais difícil ainda do que é agora? Eu no 12º ano não sabia para o que eu queria ir. E toda a gente falava, medicina, quem estuda medicina não pode fazer mais nada da vida. Então, por que não? Vamos tentar. Foi um desafio que fizeste. Foi, exato.
E pronto, mas não posso queixar, estudei em Coimbra, não é? Acho que fala por si, a Universidade de Coimbra é muito conhecida e Coimbra é muito conhecida pelas tradições universitárias que tem. Sim. E tenho grandes amigos. Posso dizer que muitos dos meus melhores amigos neste momento são os que fiz na faculdade. Apesar de ter sempre conseguido manter os amigos de Abrantes, e gosto de ter conseguido fazer isso porque os atletas, nós precisamos de apoio, não é? E não é só a família. Os amigos são uma parte muito importante e aquele escape que às vezes precisamos para não estarmos, quando estamos demasiado focados e para conseguir também um bocadinho controlar o nervosismo e a ansiedade. E os amigos acabam de ser um escape nesse aspecto. Eu usava a medicina e os meus colegas da faculdade, e agora uso mais os amigos da Abrantes, para um bocadinho para isso, para fugir um bocadinho a esta pressão que é o ser atleta de alta competição e conseguir me refugiar. Mas sim, sobra tempo. Pouco, mas sobra. Claro que tive de abdicar de algumas coisas, mas também era uma escolha que eu fazia. Claro que me queixava às vezes, gostava de fazer isto e tive de dizer que não muitas vezes, mas faz parte. Quando a escolha foi minha e eu só decidi fazer isto porque quis. Portanto, era um bocadinho ir gerindo dia a dia e as pessoas também, felizmente, os meus amigos compreenderam que era mesmo isto que eu queria fazer. E houve muitas vezes, nunca estás, aquelas coisas, mas pronto, depois, quando as coisas corriam bem, eu sentia que eles percebiam e pronto, fomos habituando, tanto eu como eles, a viver assim, e quando eu estava, conseguia ir, e pronto, quando eu não estava, pronto, fica para a próxima e as coisas vão-se fazendo. Já disseste que o pior momento da tua carreira na canoagem foi aquele apuramento falhado em 2015 por alguns milésimos, e o melhor, esta medalha ou alguma outra? Acho que há tantos bons momentos. Se calhar o melhor foi o apuramento para... Apesar de eu na primeira hora, depois da apuração, só ter chorado, acho que é impossível, é incontornável. O melhor momento da minha carreira foi, sem dúvida, estar nos Jogos Olímpicos, não é? O pior foi esse. Não que tenha... Foi muito mal, porque realmente foi por muito pouco. E custou-nos muito. Um pouco maior. Sim. Não sei, isto talvez. Nem sei. Mas custou muito. Mas também acho que há bocado disso. Às vezes é preciso errarmos, não é? Para conseguirmos superar algumas coisas e para nos conseguirmos superar a nós próprios. E eu no ano seguinte consegui. E agora eu penso, como é que terá sido? Aquele ano custou-me imenso. Mas eu depois consegui, não sei onde, ir arranjar forças para em 2016 voltar a lutar. Dessa vez em K1, e tivemos seletivas e foi um ano duro, mas consegui. Portanto, às vezes as coisas podem correr mal, mas se tiver que ser, tudo acontece por uma razão, e se calhar eu precisava que aquilo acontecesse para lutar com mais força, e pronto, correu bem, e isso é o importante. E agora são duas curiosidades. A primeira é: tem alguma medalha que tenha algum significado mais importante para você? Você trouxe essa, possivelmente é uma das melhores, mas todas... Esta foi a primeira. Todas têm um grande significado, você guarda todas ali com o mesmo gosto, com o mesmo sentido. E uma outra curiosidade é como é sentir, você citou de novo a questão das Olimpíadas, como é sentir aquela questão da Vila Olímpica, da Vila dos Atletas, que muitas pessoas que olham, como deve ser aquilo, como é, e uma experiência para você tão jovem, estar ali no meio de grandes atletas. Só um pouquinho mais sobre isso, que eu acho que todo mundo tem vontade de saber. Realmente, relativamente às medalhas, esta foi... Depois temos as medalhas que são ganhas individualmente e as medalhas que são ganhas em equipa, não é? Acho que é importante fazer esta distinção porque são coisas completamente diferentes. Muitas vezes perguntam-me se eu gosto mais de fazer tripulações ou barcos individuais, e eu acho que gosto mais de fazer barcos de equipa, porque todo um trabalho melhor. Mas em termos de medalhas, se calhar esta, por ter sido a primeira e que me fez perceber que eu realmente queria fazer canoagem e queria fazer disto carreira, se calhar é a que tem um peso maior. Todas as outras foram importantes. E depois, relativamente à Vila Olímpica, por acaso nestes Jogos Europeus também era um bocadinho uma Vila Olímpica, mas em ponto mais pequeno. Mas há coisas que se vivem na aldeia olímpica que não se vivem mais de lado nenhum. Por exemplo, a troca dos pinos. Dão-nos pinos portugueses e nós depois temos de andar a trocar. E depois há aquela brincadeira dos pinos mais raros. E andamos a trocar e ficamos com uma fita cheia de pinos. E são coisas interessantes. E depois também temos um refeitório que está aberto 24 horas por dia, e quando acabamos as competições é completamente diferente de ir a uma competição e ficar num hotel, não é? Ali estamos em contacto com toda a gente,
não só de outros países, porque nós normalmente temos as competições, são separadas por desportos, não é? Mas nos jogos, as competições, aquilo é tudo concentrado e nós podemos conviver com os atletas portugueses de outras modalidades, que também nos permite aprender e conhecer outras realidades e trocar impressões, e acho que em termos pessoais há muitos valores que se ganha, não só nos jogos, não é? Mas com o desporto há muitos valores, sim, há muitos valores que eu uso no meu dia-a-dia, que adquiri no desporto. A capacidade de lidar com o stress, o facto de conhecer várias culturas e conseguir adaptar-me, a resiliência de não conseguir hoje, mas amanhã vou conseguir, ou vou-me superar todos os dias. Há muita coisa que, a gestão do tempo também, que nos ajudam a lidar com o nosso dia-a-dia, e que adquiri isso no desporto, e sim. Uma curiosidade também, falámos do Usain Bolt há pouco. Como é que é o Usain Bolt? Porque ele foi provavelmente a maior estrela dentro e fora de competição no Brasil. Por bons e maus motivos. Sim, mas como é que ele é? É prestável? Como é que são esse tipo de atletas que são atletas estrela? Eu não estive com ele pessoalmente, não falei com ele, não tirei foto com ele. Sim, a realidade, e vou ser o mais sincera possível, é que a impressão com que eu fiquei não foi a melhor. Porque eu lembro-me de estar a sair do refeitório, que é um sítio enorme, e de o ver na varanda do prédio onde estava a Jamaica, não é? Que nós ficamos por países, ficamos, como eu disse há bocado, os esportes todos juntos. Sim. E ele estava literalmente a exibir-se na varanda. E eu achei aquilo, ok, está ali o Bolt, mas achei um bocadinho desnecessário, não é? Achei um bocadinho desnecessário, e foi aí que eu vi, acho que foi das únicas vezes que o vi na aldeia, e a impressão não foi a melhor, mas acho que é giro termos esse. Eu foi há 4 anos, tinha 22 anos, há 3 anos, aliás, tinha 22, sei lá, ficamos um bocadinho deslumbrados, não é, ver estas pessoas, e muito, muito por aí. E agora vamos olhar mais para frente. Você já falou, sua meta é a próxima Olimpíada 2020. E onde pode chegar a Francisca Laia? Uma medalha olímpica? Antes de mais, não vamos pôr a carroça à frente dos bois, como se diz na minha terra. Vamos tentar apurar e tentar estar presente no Rio. Depois, no Rio não, em Tóquio. Depois eu respondo a essa pergunta. Para já, quero muito conseguir o apuramento no Mundial em agosto, e poder estar lá. Depois disso, fazemos projeções. A última pergunta do nosso Conversas da Bola é sempre igual para todos os convidados, e é precisamente: quem é a Francisca fora da canoagem? O que faz, o que gosta? Pronto, a Francisca fora da canoagem estudou medicina, não é? Portanto, é uma pessoa ambiciosa, que gosta muito, adora estar com os seus amigos e com a família, adora ter momentos que a permitam sair do stress que é a competição, e gosta essencialmente de viver a vida. É muito isso. Então é isso, muito obrigado. Obrigada eu. Esquecemos uma pergunta. Pergunta? A mensagem que você pode deixar: você teve o apoio dos seus pais para começar na canoagem, mas tem muitas pessoas que não têm esse apoio ou não têm um incentivo, e você pode servir de inspiração para essas jovens também que estão começando, não só na canoagem, como outros esportes. Então, uma mensagem para essas meninas ou meninos também que queiram ingressar no esporte. Eu costumo dizer que querer é poder, e se nós quisermos, temos imensos exemplos. Temos a Tela Monteiro, por exemplo, que teve um início mais atribulado, e às vezes não temos os recursos necessários, não é? Mas eu acho que desde que nós queiramos, é possível, e há forma sempre de arranjar um meio e uma ferramenta para conseguir chegarmos. Portanto, é isso, é querer é poder, e se querem muito fazer uma coisa, e não é preciso ser um desporto. Eu acho que o importante na vida é ser feliz, e enquanto nós formos felizes a fazer o que fazemos, estamos no sítio certo. E é muito isso. Se querem, tentem ao máximo e arranjem ferramentas. Não desistam às primeiras dificuldades, porque elas vão existir. Se fosse fácil também não tinha piada, não é? Claro. Portanto, é muito isso. É não desistir, e querer é poder. Então tá bom. Agora sim, Francisco, muito obrigado por ter estado connosco. Boa sorte para esses mundiais. Esperemos então que essa qualificação olímpica aconteça mesmo, para termos mais representantes também em Tóquio. Obrigada. Obrigado, Francisca. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Conversas da Bola. Essa semana fugindo um pouco da bola, da canoagem com a Francisca. Você nos acompanha no canal IU, nas nossas redes sociais, e também pela Rádio Íris FM. Até a próxima.